Ela perdeu o marido, a casa, o dinheiro e ficou só com um cachorro e um vidro de tempero caseiro. O que ninguém imaginava é que exatamente isso ia mudar tudo. E que o homem que a traiu ia voltar um dia, mais tarde demais. Essa é a história de Marta. Cresceu no sertão do Nordeste, numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo pelo nome, pelo sobrenome e às vezes pelo apelido que o avô ganhou e que passou para os filhos sem que ninguém pedisse. Filha de Dona Lourdes e seu Sebastião. Gente de trabalho, de fé, daqueles que não têm muito, mas que sabem com precisão o valor do que têm. Cresceu aprendendo que Deus vem primeiro, família vem junto, e a cozinha é o lugar onde o amor se torna coisa concreta, que você pode provar, sentir e guardar na memória do corpo. Conheceu Dinho aos 21 anos, numa festa de padroeira, bonito de rosto, generoso de palavra, o tipo de homem que faz você se sentir escolhida só de prestar atenção em você. Casaram 2 anos depois, na igrejinha da cidade, com as flores do quintal da mãe e com aquela certeza de jovem de que amor que começa bonito vai continuar bonito se você cuidar bem. Levou tempo para entender que aparência de amor e amor são coisas que podem ocupar o mesmo espaço por um tempo, mas que mais cedo ou mais tarde se separam. E quando se separam, a diferença é brutal e não pede licença para chegar. No 2º ano de casamento, Farofa apareceu, um vira-lata amarelo que surgiu na soleira da porta numa tarde de chuva, tremendo, com as costelas à amostra e aqueles olhos castanhos e fundos de quem passou tempo demais sem saber o que é pertencer a alguém. Dinho disse que não ia ficar. Marta trouxe uma tigela d'água e um pedaço de carne que havia sobrado do almoço. Farofa entrou e nunca mais saiu. Havia Dinho chegando tarde, com explicação diferente toda vez, e Marta engolindo cada uma delas. Porque tinha medo, porque havia confundido aguentar com amar, e ninguém havia lhe dito que eram coisas diferentes. Mas havia Farofa, que não entendia de mentira, que não sabia o que era traição, que só sabia deitar aos pés dela quando a voz tremia, como se o pelo quente contra a canela fosse suficiente para dizer: estou aqui, você não está sozinha. A traição ela soube na feira, numa manhã de sábado comum, com a cesta no braço e Farofa esperando amarrado no poste lá fora, o focinho apontado para a entrada, rastreando o cheiro dela entre todos os outros cheiros do mundo. Uma mulher que ela mal conhecia chegou com aquela expressão de quem vai dizer algo que dói e vai dizer mesmo assim. Disse em 2 frases curtas, sem enfeite. Sem rodeio, Marta ficou parada no meio da feira com o barulho de tudo ao redor. Vozes, coentro, carne fresca e o silêncio absoluto dentro dela. Agradeceu com a voz que tinha. Passou pelo poste. Farofa a farejou de cima a baixo. Levantou o focinho e ficou olhando para ela com aquele olhar quieto de cachorro que sente antes de entender. Ela prendeu a guia mais forte e foi embora sem correr, porque não ia dar a ninguém o espetáculo da sua dor. Não chorou na feira. Esperou chegar em casa. Sentou no chão da sala e aí deixou, do jeito que quem nunca chorou assim não sabe descrever, e quem já chorou não precisa que expliquem. Farofa veio devagar, como fazia quando sabia que algo estava errado. Deitou a cabeça no colo dela, com aquele peso quente que não resolve nada e ao mesmo tempo resolve tudo que palavra não consegue. Quando Dinho chegou naquela noite, ela estava sentada à mesa, mãos no colo, com uma calma que ele nunca havia visto e que o assustou mais do que qualquer grito teria assustado. Farofa, que normalmente corria para cumprimentá-lo, ficou parado do lado de Marta, não se mexeu, como se tivesse escolhido, como se soubesse. Ela disse o que sabia. Ouviu o que ouviu e entendeu que algumas coisas, quando chegam a um ponto específico, não tem conserto que não seja mentira disfarçada de perdão. Dinho saiu de casa naquela noite e ela não pediu que ficasse. O processo foi longo e custou o que ela não tinha. E no meio de tudo, veio o peso de um erro que ela só entendeu tarde demais. Lembrou do dia em que Dinho, calmo demais, colocou os papéis na frente dela. Disse que era só formalidade, coisa de cartório. Ela assinou sem ler. Confiava nele. Depois descobriu. Separação total de bens. Tudo já estava garantido para ele desde o começo. E aquilo virou um dos seus maiores arrependimentos.
Dinho ficou com o carro, com a conta e com a casa, que já estava no nome dele. Marta ficou com a mala, com farofa, e com a sensação de ter sido varrida para fora da própria vida, como quem varre poeira de chão. Voltou para a casa da mãe com tudo isso. Dona Lourdes abriu a porta sem fazer pergunta, puxou a filha para dentro e fez o que sabia fazer. Colocou comida na mesa. Farofa entrou atrás de Marta como sombra amarela, deitou no canto da cozinha e não saiu dali por 3 dias seguidos, como se soubesse que aquele era o posto dele agora. 3 semanas depois, Dona Lourdes disse sem rodeio: havia uma vaga de ajudante de cozinha num restaurante na cidade maior, ali perto. Uma indicação de conhecida, se ela quisesse. Marta ficou em silêncio. Olhou pela janela para o quintal de terra batida, onde Farofa dormia ao sol, o peito subindo e descendo no ritmo calmo de quem não tem peso nenhum além do próprio corpo. Depois disse que ia. Porque quando você está no fundo e aparece uma escada, você não pergunta se a escada é bonita, nem se leva onde você sonhava chegar, você começa a subir. Chegou na segunda-feira cedo, sacolinha de tecido no braço. A melhor roupa que tinha, que era roupa de missa, porque era o que havia de melhor. Os olhos com aquela vermelhidão de quem chorou nos últimos dias, mas que não ia chorar agora. Não aqui, não na frente de ninguém. Dentro da sacolinha havia um vidro de tempero caseiro que ela havia feito na véspera, ervas do quintal da mãe. Misturadas com o que havia aprendido desde menina, havia aprendido que você nunca chega na cozinha de outro sem trazer algo seu. O restaurante do seu Arnaldo não era pequeno nem grande. Cadeiras de madeira, toalha quadriculada, cardápio escrito à mão no quadro negro, cheiro de alho e carne que havia entrado nas paredes há anos e que ninguém mais tentava tirar porque havia virado identidade do lugar. No primeiro dia, descascou batata por 2 horas. Cortou cebola por mais uma. Lavou panela até a hora do almoço. Não reclamou. Observou. O cozinheiro-chefe chamava Rafael, uns 38 anos, sertanejo como ela, mas de outra cidade, homem de poucas palavras e de uma precisão no trabalho que ela reconheceu de longe. O tipo que só vem de quem leva o que faz a sério de verdade. No primeiro dia, mal olhou para ela. No segundo, passou do lado. Viu ela cortando o charque no sentido errado e disse só isso. Ao contrário, virou e foi embora. Ela olhou para a carne, olhou para as costas dele. Virou a peça e cortou do jeito certo. Naquele mesmo dia, quando todos haviam ido embora, ela tirou o vidro de tempero da sacolinha, deixou sobre a bancada com um papel dobrado embaixo, escrito com letra firme: tempero de ervas do sertão. Se quiser usar, pode. Na manhã seguinte, o vidro havia sido aberto. Rafael não disse nada, mas no almoço daquele dia havia algo diferente no frango assado. Uma profundidade de sabor que os clientes sentiram antes de conseguir nomear. 2 deles chamaram seu Arnaldo para perguntar o que havia mudado. Marta estava lavando alface no fundo. Viu tudo pelo canto do olho. Havia um calor no peito que não era do fogão, algo que havia tempo ela não sentia. A sensação de que o que ela sabia fazer importava. E naquele mesmo dia, Rafael passou por ela com uma xícara de café, pousou do lado sem dizer nada, voltou para o fogão. Ela ficou olhando para o café por 1 segundo antes de tomar, coisa pequena. Mas ela notou. Nas semanas seguintes, a rotina era pesada. Acordar antes do sol, dar a comida à Farofa, que ficava olhando para ela com os olhos ainda pesados de sono enquanto batia o rabo devagar. Como quem diz, boa sorte, sem saber que dia ela tem pela frente. Pegar o ônibus, trabalhar o dia inteiro em pé numa cozinha quente. Voltar e chegar em casa para a Farofa, que havia aprendido a reconhecer o som específico dos seus passos no corredor e já estava na porta antes dela abrir. Com aquele entusiasmo que não diminuía nunca, como se cada chegada fosse a melhor coisa que havia acontecido no dia. Era essa chegada que a mantinha indo. Mas o meio do caminho nunca é liso. Havia uma cozinheira mais antiga,
Neide, 6 anos de restaurante, território invisível que todos respeitavam sem que ninguém tivesse combinado. Quando Marta começou a sugerir variações nos pratos regionais, Neide começou a fazer o que pessoas de território fazem quando sentem que alguém está ocupando espaço que consideravam seu. Um comentário aqui, uma expressão ali, um silêncio carregado. Até que numa sexta-feira de almoço cheio, Neide disse em voz alta o suficiente para a cozinha inteira ouvir. Tempero de quintal, não é tempero de restaurante. Qualquer um mistura erva em vidro e chama de receita. Cozinha profissional pede técnica, não improviso de interior. A cozinha ficou quieta. Marta estava com uma faca na mão, cortando quiabo. Parou. Ficou 1 segundo em silêncio. Depois disse com a voz igual, sem veneno, sem tremer. Quando o frango mudou de sabor e os clientes chamaram seu Arnaldo, não foi técnica que mudou, foi tempero de quintal. Estou aberta a aprender o que não sei, mas não vou pedir desculpa pelo que sei. Voltou para o quiabo. Rafael estava de costas no fogão. Não virou, mas ela viu os ombros dele se moverem de um jeito que não era de trabalho. Naquela noite, Marta chegou em casa e ficou parada na porta por um momento. Farofa estava ali, como sempre, mas dessa vez não pulou. Ficou quieto, levantou o focinho, farejou o ar ao redor dela e deitou a cabeça na coxa dela antes mesmo que ela sentasse, como se soubesse que aquela noite precisava de presença quieta, não de festa. Ela ficou olhando para o teto com a mão no pelo dele, pensando. Pensou em desistir. Não de forma dramática, de forma silenciosa. Daquele jeito que o cansaço faz quando acumula em cima de humilhação. Ficou ali calculando se valia a pena, se havia espaço de verdade para ela naquele lugar, se não era mais fácil tentar outra coisa, em outro lugar, onde ninguém tivesse território para defender. Farofa suspirou fundo, não foi para outro canto. Ficou, e ela ficou também. A resposta veio 3 semanas depois. Seu Arnaldo recebeu a visita de um homem de Recife, dono de uma pequena rede de restaurantes, mapeando estabelecimentos do interior com culinária regional autêntica para uma parceria de pratos congelados artesanais, a maior oportunidade que o restaurante havia tido. O homem pediu para provar os pratos da casa. Seu Arnaldo chamou Rafael. Rafael olhou para o cardápio, pensou por um segundo. E chamou Marta. Disse que queria o baião de 2 dela, a carne de sol no molho e a canjica do último evento. Disse isso na frente de todos, com aquela voz que não deixava dúvida de que era decisão tomada, não sugestão. Neide estava na cozinha. Ouviu tudo. Marta cozinhou naquela tarde com uma concentração que ela não sabia que tinha, cada etapa no tempo certo. Cada tempero na medida que havia aprendido a confiar. O homem de Recife provou em silêncio. Pediu para provar de novo o baião. Ficou um tempo sem dizer nada. Depois disse para seu Arnaldo que não havia comido comida assim desde a casa da avó dele, em Caruaru, e que era exatamente esse tipo de memória que ele estava procurando engarrafar. Seu Arnaldo chamou Marta para apresentar. Ela saiu da cozinha com o avental e as mãos manchadas de açafrão. O homem disse que a comida dela era do tipo que faz saudade antes de terminar. Ela disse obrigada com a simplicidade de quem não precisa enfeitar elogio verdadeiro. Quando voltou para a cozinha, Rafael estava lá. Disse só isso. Foi bem. E foi a frase mais longa que ele havia dito para ela em semanas. Pesou mais do que deveria. Ela sabia disso e decidiu não pensar nisso agora. Naquela noite, ligou para Dona Lourdes e contou tudo. Do outro lado houve silêncio. E depois, o barulho inconfundível de alguém tentando não chorar e não conseguindo esconder direito. Marta ficou com o telefone no ouvido, Farofa encostado nos pés dela no chão frio. O peso quente do corpo dele como âncora. Pensou que algumas vitórias a gente não celebra sozinha, mesmo quando está sozinha. E que, às vezes, o que mais se parece com solidão ainda tem calor de cachorro no chão. Rafael foi chegando mais perto aos poucos. Não de forma declarada, deixava ela perto quando estava testando algo novo. Olhava para ela depois de provar. Esperava. Ela foi entendendo que o silêncio dele era pergunta. E foi respondendo com honestidade,
porque não sabia responder de outro jeito. Disse uma vez que o baião estava pedindo mais queijo coalho e menos sal. Ele ajustou, provou, olhou para ela sem dizer nada. Ela entendeu que havia acertado. Disse outra vez que o mocotó precisava de mais tempo de fogo baixo antes do tempero verde. Que apressar aquela etapa específica mudava a textura do caldo. De um jeito que quem cresceu comendo mocotó de avó percebia imediatamente. Ele ficou em silêncio. Depois disse que estava certo que era detalhe que havia deixado passar. Disse isso sem dificuldade, sem o orgulho de quem não admite erro. Ela entendeu que havia algo naquele homem que era raro. Havia uma tarde em que ela preparava um caldo de mocotó, mexendo devagar com a colher de pau, e começou a cantarolar. Não percebeu que havia começado. Era um canto de trabalho. Daqueles que Dona Lourdes cantava na cozinha, que a avó cantava no tanque, o tipo de coisa que existe antes de você e que passa por você sem pedir autorização. Quando percebeu, Rafael estava parado na entrada da cozinha, com uma expressão que ela não havia visto antes nele, mais quieta do que surpresa. Ela parou. Ele disse, não para, combina com o caldo. Foi embora para o salão. Ela ficou com a colher na mão e o canto parado na garganta. Sem saber ao certo o que havia acontecido, mas sabendo que havia acontecido alguma coisa. Foi numa noite de São João que a coisa se tornou impossível de ignorar. Festa temática no restaurante. Forró, bandeirinha, canjica, milho assado, cozinha, no dobro do ritmo. Quando o último cliente foi embora e a equipe saiu com a pressa de quem está cansado, Marta e Rafael ficaram fechando a cozinha juntos, como havia virado costume, sem que ninguém tivesse combinado que seria assim. A música do forró ainda vinha de algum bar na rua, distante e clara, do jeito que música de festa soa quando você está do lado de fora dela. Ela disse sem planejar que havia dançado forró pela última vez no casamento de uma prima, anos atrás, antes de tudo que havia acontecido. Ele ficou em silêncio. Depois disse que havia sido casado também. Que havia terminado há alguns anos, sem drama, sem traição. Apenas duas pessoas que foram ficando diferentes e que foram honestas o suficiente para reconhecer isso antes de ficar juntas por inércia. Porque inércia é o pior motivo para continuar qualquer coisa. Disse tudo isso, olhando para a panela. Não para ela, ela olhou para ele. Depois olhou para outro lugar, porque havia alguma coisa acontecendo dentro dela que ela não estava pronta ainda para olhar de frente. E foi a primeira vez que os dois riram juntos de verdade. Sem ocasião específica, sem motivo calculado. A risada simples de dois adultos que por um segundo estão apenas presentes no lugar onde estão, sem o peso do que passou e sem a ansiedade do que vem. Ela foi embora naquela noite com uma leveza que não havia sentido em muito tempo. Quando abriu a porta de casa, se abaixou e ficou com o focinho quente do farofa encostado no pescoço por mais tempo do que o normal, segurando aquela leveza dentro do corpo, antes que o dia seguinte chegasse para reclamar ela de volta. 2 meses depois de entrar no restaurante, Marta foi promovida. Seu Arnaldo chegou com 2 cafés, sentou à mesa da cozinha e disse sem enrolar. Rafael havia pedido que ela assumisse os pratos regionais. Ela perguntou se haveria aumento. Seu Arnaldo riu. Disse que sim. Ela disse que aceitava. Simples assim. 3 dias depois da promoção, Neide passou do lado de Marta, enquanto ela temperava o frango e disse, sem parar, sem olhar, você coloca o alecrim no final, não no começo, dura mais assim. E foi embora. Marta ficou olhando para o frango. Depois colocou o alecrim no final. Ficou melhor. E foi a primeira vez que as duas trocaram algo que não era conflito. Dinho soube do restaurante por um primo que havia almoçado lá, sem saber que era o lugar onde a ex-mulher trabalhava. Voltou dizendo que havia comido a melhor carne de sol da vida. Que a chefe era uma mulher do sertão que havia feito daquele lugar referência da região, mencionou o nome. Dinho ficou quieto. Passou uma semana com aquela semente que só cresce em quem perdeu algo que não soube reconhecer enquanto tinha. Depois pegou o telefone.
Marta estava no quintal de Dona Lourdes, colhendo coentro, com Farofa deitado na sombra da mangueira, como um senhor que já passou dos anos de agitação e prefere contemplar o mundo de longe, quando o telefone tocou. Viu o número, ficou olhando por 2 toques com o cacho de coentro na mão. Farofa abriu um olho, depois atendeu. A voz de Dinho era a mesma, aquela voz com calor calculado, que ela havia confundido com afeto por anos. Disse que havia errado de um jeito que não tinha tamanho, que ela havia sido a melhor coisa da vida dele, que queria tentar de novo, que havia mudado. Ela ouviu tudo com a calma que havia sido construída tijolo por tijolo em cada dia difícil que havia atravessado. Disse que ele podia aparecer no restaurante na semana seguinte se quisesse conversar. Desligou, voltou para o coentro. Dona Lourdes olhava para ela sem perguntar. Estou bem. Eu sei, Farofa bocejou, e voltaram para a colheita. Antes de Dinho chegar, houve uma conversa com Rafael. Sentados nos degraus dos fundos do restaurante, no fim de uma tarde, com 2 cafés e o sol descendo atrás do telhado do armazém ao lado. Ela contou sobre o telefonema. Rafael ficou em silêncio, olhando para o horizonte de telhado e fio elétrico. Ela esperou. Então ele falou. Disse que havia visto ela chegar sem tempero nenhum, num cargo que não pedia mais do que obediência, e mudar a cozinha antes de mudar de cargo. Disse que havia visto ela aprender a errar sem parar, receber críticas sem dobrar, defender o que sabia sem precisar humilhar ninguém. Ficou em silêncio por um momento. Depois virou o rosto para ela e disse, com aquela voz direta que não sabia ser outra coisa. Você tem valor, Marta. Não precisa voltar para trás para provar isso para ninguém. Na vida se anda para frente. E eu estou aqui, na sua frente. Ela sentiu o calor subir devagar pelas bochechas antes de conseguir controlar qualquer coisa. Desviou o olhar para o chão, para o café, para qualquer coisa que não fosse os olhos dele. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse com a voz mais baixa do que pretendia. Ultimamente eu deito e minha cabeça não para. Antes eu fechava o olho e dormia. Agora fico imaginando coisas que não imaginava faz muito tempo. E acabo perdendo o sono. Ele não respondeu imediatamente. Ficou olhando para ela por um segundo, com aquela expressão que ela havia aprendido a reconhecer como a versão dele de dizer algo sem precisar de palavra. Depois olhou de volta para o horizonte e os 2 ficaram ali, com o café esfriando e o sol quase sumindo, sem precisar nomear o que havia acabado de ser dito. Dinho chegou no restaurante numa sexta-feira de almoço. Roupa nova, cabelo arrumado, aquele jeito de homem acostumado a entrar em lugar e ajustar a temperatura do ambiente só pela presença. O restaurante estava cheio, mesas ocupadas, conversa no ar, cheiro do almoço que havia saído bem naquele dia. Dinho ficou parado perto da entrada, olhou ao redor. A expressão foi mudando devagar à medida que entendia onde estava e o que o lugar era. Marta saiu da cozinha com o avental, as mãos limpas, mas com a marca do açafrão que nunca saía completamente. Foi até ele sem pressa, sem preparo, sem expectativa de nada, quase que por simples respeito ao tempo que um dia passaram juntos. Não pelo que havia sobrado, porque não havia sobrado muito, mas pelo que um dia havia sido real, antes de deixar de ser. Foram para uma mesa no canto. Dinho começou com o arrependimento, com o erro reconhecido, com a saudade, tudo o que havia dito no telefone, mas com mais detalhe e com os olhos marejados. Então, sem conseguir evitar, começou a falar sobre o restaurante, sobre o quanto havia crescido. O quanto a comida era boa, o que poderiam fazer juntos se ele viesse para cá. E foi exatamente ali que ele se revelou mais claramente do que havia se revelado em anos de casamento. O salão estava em silêncio de garfo e conversa baixa. Algumas mesas próximas ouviam sem parecer que ouviam. Marta o ouviu até esse ponto. Então disse com a voz clara e sem veneno. Dinho, você não veio atrás de mim. Você veio atrás da mulher que eu me tornei depois que você foi embora. Essa mulher não existia enquanto você estava, porque você não deixava espaço para ela existir. E ela não precisa de você para continuar. Ele ficou em silêncio.
O que você está pedindo não existe mais para ser dado. Não porque eu não perdoei, mas porque eu segui em frente. E seguir em frente de verdade significa que o lugar que você ocupava não está mais vazio, esperando você voltar. Está ocupado pela minha vida. Seu Arnaldo, encostado no balcão, olhava para o copo que segurava com uma atenção que o copo não merecia. Dinho ficou olhando para ela por um momento longo. Depois olhou ao redor, para as mesas cheias, para o quadro negro com o cardápio escrito à mão, para a cozinha onde Rafael estava de costas no fogão e onde tudo funcionava com a lógica de lugar que tem quem cuida. E entendeu. Do jeito que homem que joga fora coisa boa sempre entende tarde demais e sempre sozinho o tamanho exato do que havia perdido. Não o restaurante. A mulher que havia feito daquele lugar um lugar onde as pessoas queriam voltar. Saiu sem tentar mais. Marta ficou sentada à mesa por um momento depois que a porta fechou. Olhou para as mãos, as mesmas mãos que haviam tremido no primeiro dia com a sacolinha de tecido, agora estavam quietas sobre a toalha quadriculada. Levantou, voltou para a cozinha. Colocou o avental. Rafael estava de costas. Não perguntou nada, ela não disse nada. Mas havia entre os dois aquele silêncio que já não precisava de palavra para dizer o que tinha para dizer. Depois de um tempo ele disse sem virar: "O caldo de mocotó de amanhã vai precisar de mais cúrcuma." Ela disse que já havia pensado nisso. Ele disse que sabia. E ficaram assim, os dois na cozinha, que havia virado o território dos dois, com o fogo baixo e a tarde descendo lá fora. Um ano depois da primeira segunda-feira, o restaurante era referência em 4 cidades da região. Havia reportagem num portal regional que havia chamado Marta de guardiã da culinária sertaneja. Ela havia lido 3 vezes sem conseguir acreditar que era sobre ela. Havia uma parceria fechada, pratos congelados artesanais, com o nome do restaurante chegando à capital. Havia entre ela e Rafael uma relação que ninguém havia declarado em comunicado oficial, mas que estava presente em cada turno compartilhado, em cada café trazido sem ser pedido, em cada decisão de cardápio tomada como conversa entre dois. E havia Farofa, com pelo brilhante e aquele andar calmo de cachorro, que finalmente entendeu que o chão embaixo dos pés é sólido, que não vai ser tirado. Numa manhã de domingo, cozinha fechada, Marta testava uma receita nova, um escabeche de peixe com ervas do sertão que havia sonhado de madrugada. Havia acordado às 4 da manhã e anotado num papel amassado, porque sabia que algumas receitas chegam como visita e vão embora se você não abre a porta na hora. Farofa estava no cantinho da cozinha, o queixo apoiado nas patas, acompanhando cada movimento dela com os olhos sem mover a cabeça. Daquele jeito que cachorro acompanha o dono, como se o trabalho do outro fosse coisa que merece toda a atenção do mundo. A porta dos fundos abriu. Rafael com 2 cafés, e aquela expressão de quem não precisava de convite, porque havia chegado num ponto em que presença já era esperada antes de ser pedida. Farofa ergueu a cabeça, avaliou, reconheceu, bateu o rabo 3 vezes no chão e voltou a descansar. Era a aprovação mais honesta que existia. Os dois sabiam disso. Rafael provou o caldo, disse que estava quase, que precisava de um toque de pimenta do reino no final. Ela disse que havia pensado o mesmo, mas queria uma segunda opinião. Ele disse que era para isso que estava lá. Disse isso simplesmente como verdade óbvia. E ficaram assim, na cozinha de domingo, com Farofa no canto e o café esfriando e o sertão lá fora acordando devagar, com o cheiro de erva e o fogo baixo e a leveza específica de quem está exatamente onde precisa estar. Marta olhou para as mãos, pensou em Dinho, não com raiva, com a estranheza serena de quem olha para capítulo fechado e não consegue mais imaginar como era estar dentro daquelas páginas. Pensou no processo na mala, na casa que foi embora junto com ele. O advogado de Dinho havia ficado com o carro, com a conta, com a casa. E ela havia ficado com as mãos, e com Farofa.
E as mãos haviam construído tudo o que estava ao redor dela naquele momento, e Farofa havia feito o resto. O que mão não faz. Havia respirado no escuro das noites sem resposta. Havia batido o rabo nos dias que não pareciam ter motivo para isso. Era o suficiente. Era mais do que o suficiente. Era finalmente lar. Ele ficou com a casa, mas foi ela que construiu um lar. Tem gente que é deixada para trás e passa o resto do tempo contando o prejuízo, esperando que alguém reconheça a injustiça. Tem gente que é deixada para trás e começa a ver o que sempre esteve ali, dentro dela, esperando por uma circunstância que obrigasse a aparecer. Marta não sabia cozinhar para o mundo quando entrou naquele restaurante. Sabia cozinhar para sobreviver, para alimentar quem amava, para ocupar as mãos, enquanto a cabeça tentava se reorganizar depois do desastre. O que ela descobriu é que, às vezes, o dom que você carrega desde menina, que você usou a vida inteira dentro de casa sem que ninguém visse, é exatamente o que o mundo estava esperando que você trouxesse para fora. E que Deus tem um jeito de preparar o chão antes de você chegar nele. Mesmo quando você não consegue ver o chão de tanto que está olhando para a queda. E que, às vezes, o primeiro a perceber que você vai ficar bem não é ninguém da família, não é amigo, não é colega. É um vira-lata amarelo que apareceu na sua porta na chuva e que decidiu, sem pedir nada em troca, que onde você fosse, ele ia junto. Se essa história chegou até você hoje, ela não chegou por acaso. Aqui no canal, quando destinos se cruzam, a gente acredita que certas histórias encontram certas pessoas na hora exata em que precisam ser ouvidas. Vai lá nos comentários e me escreve de que cidade você está assistindo esse vídeo. Pode ser interior do Nordeste, pode ser capital, pode ser outro estado, outro país. Quero saber onde essa história chegou, porque em todo lugar tem uma Marta. Alguém que recebeu o que parecia sobra e fez disso a coisa mais inteira da própria vida. E em todo lugar tem um Dinho também. Alguém que jogou fora o que não soube reconhecer e que só foi entender o valor quando não havia mais o que fazer com esse entendimento. A pergunta que fica para você é essa. Você já perdeu algo que parecia o fim e que virou o começo de algo que você não esperava? Escreve nos comentários. Eu leio todos.